Oi, povo, boa noite. Deixa eu ver que já está online aí. E aí, estão me ouvindo? Tudo certinho aí com o áudio? Quem puder me dar o ok. Joia. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre low carb. Separei aqui algumas informações para falar com vocês. Lembrando que eu também estou transmitindo pelo Facebook, então se alguém que vocês conhecem aí que se interessa sobre esse assunto, segue lá no Facebook, Facebook/Luana Vilas Boas Nutri. E estou transmitindo também pelo meu canal no YouTube, tá joia? Então acho que tá todo mundo me ouvindo. Vamos lá falar um pouquinho hoje sobre low carb. Então, na última sexta-feira, eu fiz algumas perguntinhas para vocês lá e recebi várias dúvidas sobre low carb, né? E à medida que vocês iam me respondendo, eu acabei juntando tudo para falar um pouquinho mais para vocês, explicar um pouquinho mais sobre o assunto, porque eu percebi o quanto ainda há alguns equívocos em relação ao que é uma dieta low carb, né? Então, muitas pessoas acham que low carb é tipo restringir totalmente o carboidrato, restringir totalmente certos grupos alimentares, né? E isso pode ocasionar alguns riscos, né? Seguir estratégias nutricionais de forma errada pode ocasionar alguns prejuízos à saúde. Então, esse tema é bem importante, tá? Há um desconhecimento muito grande sobre a dieta low carb. Semana passada mesmo, eu atendi uma paciente que seguia esse estilo de vida, né, por conta própria. Ela já tinha emagrecido aí 20 quilos, né, porque ela era sedentária, deu aquele start, não posso mais ficar dessa forma, quero perder peso, quero mudar de vida. E aí, por conta própria, ela procurou uma academia, começou atividade física. E pesquisando na internet, ela começou aí a pesquisar sobre o estilo de vida low carb, sobre uma dieta low carb. Era uma pessoa que tinha uma alimentação rica em farináceos, né, em carboidratos refinados, pães, massas, bolos, muitos industrializados, que na realidade é um padrão de alimentação muito fácil da gente ingerir um excesso de calorias e ganhar peso, né? Então, por conta própria, essa paciente começou a restringir aí todos os carboidratos, inclusive carboidratos que são super saudáveis, né, como frutas e tal. E aí, durante a consulta, eu perguntei para ela: tem algum alimento que você não gosta? Tem algum alimento que você restringe aí, que você não vai conseguir comer? E aí, ela falou para mim que ela não comia tomate, não comia cenoura. E eu perguntei: mas por que você não gosta? E aí, ela começou a me relatar que ela tinha medo de voltar a ingerir esses alimentos, né? Porque na cabeça dela, esses alimentos são fontes de carboidrato. E já que ela restringiu o carboidrato e ela conseguiu emagrecer, na cabeça dela, se ela voltasse a ingerir novamente, né, ela ia ganhar peso. Então, isso é muito comum. E esse desconhecimento acaba promovendo o que a gente chama de carbofobia, né, que muitas pessoas têm o medo da ingestão do carboidrato saudável, né, de frutas, legumes, verduras, hortaliças. E isso pode causar um prejuízo muito grande, porque são alimentos muito importantes, fontes de vitaminas, minerais, de fibras. Então, era uma paciente que relatava bastante desconforto e constipação intestinal, né? Que a gente esquece que os alimentos fontes de carboidrato também são alimentos fontes de fibras, que são importantes aí para a nossa microbiota intestinal, que é importante para um monte de coisa no nosso organismo, tá? Então, esse é um tema que eu gosto bastante de falar, é um tema bem, bem importante mesmo. Então, o que é aí nessa dieta low carb? Quando a gente aprende sobre recomendações nutricionais, a gente segue a gente tem algumas diretrizes, né, algumas orientações
de dietas normoglicídicas, né? Que seriam dietas com concentrações normais de carboidrato, de proteína e de lipídios. Para ficar mais fácil para vocês entenderem, eu vou dar um exemplo aqui de, por exemplo, uma pessoa que precisa de 2.000 quilocalorias e dessas 2.000 quilocalorias a gente vai dividir aí entre, vamos lá, 55% de carboidrato, a recomendação de proteína ela vai de mais ou menos 15% de proteína e em torno de 25% aí de lipídio, por exemplo. Estou falando assim uma média. E aí quando a gente vai falar em dieta hipoglicídica ou dieta com baixa concentração de carboidrato ou low carb, a gente começa a reduzir aí, né, essas concentrações de carboidrato. E existem algumas referências que trazem recomendações assim de gramas de carboidrato. Tem uma referência que traz que a dieta low carb, ela seria aí de 30 a 130 gramas de carboidrato. Quando o nutricionista vai calcular, a gente calcula por quilo de peso da pessoa, a gente vai individualizar essa prescrição. Eu só estou falando assim de forma geral, para que vocês entendam que fazer uma dieta low carb não é zerar carboidratos, né? Low carb é uma estratégia nutricional que ela pode ser utilizada para algumas situações, como por exemplo, pacientes com resistência à insulina, que a gente também conhece como pré-diabetes. Controle de peso pode ser utilizada para redução de peso corporal, só que aí existe um segredo que as pessoas não sabem, não é só, ou melhor, a maioria das pessoas que me mandaram perguntas, elas tocaram muito nesse ponto em relação ao emagrecimento. Se eu cortar carboidrato, necessariamente eu vou emagrecer? Depende do restante da sua alimentação, né? Para o emagrecimento, a gente precisa, para perder peso, a gente precisa estar ingerindo menos, né, do que o que a gente está gastando. Então, a gente precisa ter um déficit calórico. E para que a gente atinja esse emagrecimento, existem alguns caminhos que a gente pode trilhar, digamos aí. Por exemplo, a gente pode emagrecer porque eu fiz uma estratégia nutricional de redução de carboidrato, que também restringia calorias, e aí esse paciente foi lá e perdeu peso. Mas eu posso fazer também uma estratégia de restringir gordura, por exemplo. Então, eu reduzi a ingestão calórica daquele paciente e aí ele emagreceu. Ou melhor, eu reduzi um pouquinho de gordura, um pouquinho de carboidrato e deixei aquela dieta bem ajustada, né? E aquele paciente também emagreceu. Então, existem várias estratégias de emagrecimento. A low carb é só mais uma estratégia. Então, eu falo da redução de carboidrato, da redução de consumo de gordura também. E proteína, geralmente eu não aconselho que se reduza, principalmente numa dieta voltada para o emagrecimento, porque a proteína é um macronutriente muito importante para a nossa estrutura corporal. Ele é um macronutriente que tem várias funções estruturais no nosso organismo. Então, uma dieta de emagrecimento, quando a gente restringe proteína, pode haver uma perda mais acentuada de massa muscular, né? E aí, esse metabolismo da pessoa, ele tende a reduzir. Além disso, a proteína ela é super importante para a saciedade. Então, quando a gente está lá restringindo calorias, reduzindo calorias da dieta para uma pessoa que quer emagrecer, é muito desconfortável passar fome, né? E normalmente a gente consegue fazer estratégias lá no consultório, onde a pessoa emagrece, tem um bom resultado, sem necessariamente passar fome. E às vezes as pessoas relatam que estão sentindo que estão comendo demais. Tipo, nossa, será que eu vou emagrecer mesmo? A nutricionista me passou um monte de comida. Isso é muito comum, porque alimentos saudáveis, eles têm uma baixa densidade comparados com os alimentos industrializados, né? Digamos assim, eles têm uma baixa densidade energética. Então, eles vão fornecer um grande volume de alimento, a maioria deles, né? Quando a gente faz uma alimentação por emagrecimento, a gente tende a trabalhar a saciedade com alimentos que têm um grande volume, mas que forneçam a caloria menor. Então, aquele paciente, ele consegue fazer uma reeducação alimentar, né?
de forma a não passar fome, digamos aí. E a proteína, ela é super importante para isso. Beleza? Então, entendemos mais ou menos aí o que é a low carb, né? Que não é zerar carboidratos, são estratégias nutricionais para diversos objetivos, entre eles aí o emagrecimento, mas também controle da glicemia, resistência à insulina, tá? E aí, eu preciso fazer low carb para emagrecer? Como eu já falei para vocês, não. A estratégia que a gente vai escolher depende muito de diversos fatores, digamos aí. Eu gosto sempre de perguntar para o meu paciente quais são os alimentos que ele gosta mais, qual o hábito que ele tem, para que a gente não precise fazer mudanças muito bruscas, né? Tem uma pessoa aí dizendo que chegou atrasado, mas fique tranquila que eu vou deixar a live salva aí para vocês assistirem tudo depois, tá bom? E ainda tem muita coisa aqui pra gente conversar. Então, a gente costuma escolher essa estratégia de acordo com a adaptação de cada um. Eu não posso te dizer qual vai ser a estratégia melhor para o emagrecimento, porque isso vai depender de cada pessoa. Tem gente que vai se adaptar melhor a uma restrição um pouquinho de carboidrato, tem gente que já consegue reduzir melhor a gordura e tal. Isso vai muito de cada um. E da individualidade biológica, que a nutrigenômica, ela responde muito bem isso aí. Os testes genéticos, eles não são muito acessíveis ainda, mas algumas pessoas, a partir desses testes, a gente pode perceber que algumas pessoas metabolizam melhor a gordura, outras pessoas metabolizam melhor o carboidrato e por aí vai, tá? Mas se você não teve a oportunidade de fazer um teste genético, você pode testar a estratégia em você. Então, você vai lá, testa a estratégia, vê como é que funcionou, vê como é que foi sua adaptação, né? Então, lembrando que o que eu tô falando é de estratégia nutricional, né? Mas a base da alimentação, né? A gente deve seguir uma reeducação alimentar, né? Isso só vai funcionar se for uma estratégia, né? Se for um estilo de vida que a gente consiga aí levar adiante, certo? E vamos aqui às perguntinhas de vocês. Vocês mandaram várias coisas. Eu separei aqui as perguntinhas e vamos lá. Lorena, espero que Lorena esteja aí me ouvindo, me vendo. Lorena e Clébia me perguntaram em relação a low carb e crossfit. Será que low carb combina com crossfit? Então, eu perguntaria para vocês qual o seu objetivo no crossfit. Porque se o seu objetivo no crossfit for emagrecimento, dá muito bem para você seguir uma estratégia com um pouquinho menos de carboidrato e fazer o crossfit, né? Ou então, assim, você iniciou o crossfit agora, você quer até melhorar um pouquinho o seu rendimento, você era uma pessoa sedentária e você comia muito mal, você mudou aí essa estratégia, começou, além de reduzir os carboidratos, você incluiu alimentos mais saudáveis. Então, provavelmente até o seu rendimento aí, inicialmente, ele vai melhorar. Mas, quando a gente fala em rendimento, alta performance, eu acredito, é muito difícil que você consiga com essa restrição de carboidrato. Principalmente no CrossFit, que é uma atividade que vai demandar bastante aí das nossas reservas de glicogênio muscular. Beleza? Então, tem uma outra perguntinha aqui, em relação... O Thiago perguntou, todos os dias pela manhã, tomo café com óleo de coco, manteiga e canela. Isso é saudável? Então, Thiago, todos os alimentos aqui que você citou, eles são saudáveis, né? Então, o café dá para estar dentro de um contexto de alimentação saudável, o óleo de coco, né, que volta e meia tem uma polêmica aí com ele, a manteiga e a canela. Mas com que objetivo você usa essa preparação, né? Se for com o objetivo de emagrecimento, eu posso te dizer que ela não vai fazer diferença na sua vida se você não fizer uma restrição calórica. Na realidade, o que vai fazer a diferença na sua vida vai ser comer menos do que o que você está gastando. E não aí o café com óleo de coco.
Em relação a dar energia, né, que muito se fala em relação ao consumo de café com óleo de coco antes da atividade física para dar energia. O óleo de coco ele tem uma gordura bem pequenininha, que é o TCM, que ela é rapidamente metabolizada e absorvida e metabolizada, que algumas pessoas utilizam para geração de energia. Mas os estudos ainda precisam, a gente ainda precisa de mais estudos para poder te afirmar que isso aí vai melhorar seu rendimento no treino, tá? E quando você me fala que você ingere isso todos os dias, eu chamo a atenção para a monotonia alimentar, né? Então, é super importante a gente variar. Por mais que sejam alimentos saudáveis, mas dá outras fontes de gordura também, né? E ter cuidado com o excesso da ingestão aí dessa manteiga, desse óleo de coco, tá? Porque apesar de serem alimentos saudáveis, a gente não deve ingerir em excesso. Gel Lopes perguntou aqui pra mim: só quero emagrecer, não tenho nenhuma restrição ao carboidrato, não dá pra emagrecer comendo carbo? Claro, com certeza, super dá pra você emagrecer, comer seu carboidrato, né, tranquilamente. Uma outra pergunta aqui: verdade ou mito? Fazer uma dieta à base de gordura é saudável? Perde peso? Vamos lá. Quando a gente fala em relação à dieta à base de gordura, você provavelmente deve estar falando aí da dieta cetogênica, que é uma dieta com alto teor de gordura e com quantidade de gramas de carboidrato muito pequena mesmo. Eu não gosto de estimular esse estilo de alimentação porque eu acredito que ela tem uma adesão muito difícil, né, em relação... Com essa alimentação a gente precisaria restringir grupos alimentares que são muito importantes para o nosso organismo e que são fontes de vitaminas, de minerais, de fibras. Então, é realmente uma restrição muito grande. Eu aconselho que vocês não façam isso por conta própria, né? Se você quer levar um estilo de vida com a dieta cetogênica, é possível. Algumas pessoas se adaptam super bem. Mas aconselho que você procure uma orientação direcionada para isso. Não é uma estratégia que, na minha prática, eu costumo estimular. Porque eu acho realmente que a adesão e você levar essa dieta durante muito tempo é algo muito difícil, né? E eu acredito muito em reeducação alimentar, estratégias que a gente consiga levar para o resto da nossa vida, porque a gente não adianta fazer uma dieta de 30 dias, né? E depois comer tudo de novo, ou até aumentar aí a compulsão alimentar, aumentar essa vontade de doce, né? Então, pode ser uma estratégia, mas não é para todo mundo, certo? Vamos ver uma outra pergunta aqui. A Thaís Lemos perguntou assim: quais alimentos posso consumir ao iniciar uma low carb? Eu costumo dizer que todos, mas eu vou colocar aqui entre aspas, né? A base de qualquer estratégia nutricional deve ser a alimentação saudável. Então, costumo estimular comida de verdade, né? Alimentação aí com menos industrializados, mais frutas, verduras, legumes, hortaliças, fontes de proteína, carnes, vegetais, né? Enfim. E aí, você pode ingerir de todos esses alimentos, mas claro, respeitando aí as quantidades, né? Então, em relação à qualidade, é muito tranquilo. Você pode, inclusive, eventualmente comer aí o docinho que você gosta, tranquilo. Não tem, dentro das quantidades adequadas, não teria problema, não. Mas aí tem que respeitar a base da alimentação, que é comida de verdade. E aí a Ana Clara perguntou aqui pra mim, em relação a low carb, é abaixo de quantos gramas de carboidrato? Eu já tinha até citado, tem uma referência que ela traz a low carb como de 30 a 130 gramas de carboidrato. Mas isso pode variar também de pessoa para pessoa. Então, por exemplo, uma dieta que é low carb para mim, pode não ser para uma outra pessoa que tem um nível de atividade física menor do que o meu, por exemplo, entendeu? Então, isso é muito relativo de pessoa para pessoa. E a Aline perguntou aqui pra mim:
Ela falou: estou com gordura no fígado. A dieta low carb poderia ajudar? Também estou precisando emagrecer. Então, a Aline tocou aqui no assunto importante. Inclusive, ela fala que está precisando emagrecer. E é muito comum realmente esteatose hepática em indivíduos que têm sobrepeso, obesidade. E a esteatose hepática também pode estar associada a um alto consumo de gordura de má qualidade, um excesso de consumo de carboidratos mais de índice glicêmico maior e tal. Então, eu avaliaria outras questões aí na anamnese, né? Não é algo que dá para eu te falar assim, mas pode ser sim uma estratégia que pode ajudar aí. E indiretamente, né, quando a gente quando é uma estratégia que já vai ajudar na redução de peso, e o excesso de peso é um dos fatores de risco para a esteatose hepática, então ela indiretamente também já vai ajudar aí a reverter esse quadro. A alimentação ela é super importante na esteatose hepática, certo? Que é a gordura no fígado. Das perguntinhas aqui que eu tinha anotado, já foram todas. Vamos ver aqui, me mandem mais perguntas. Comer pasta de amendoim todos os dias faz mal? Pasta de amendoim, prefiro aquelas sem conservantes, né? Geralmente eu peço para que as pessoas leiam os ingredientes, né? Prefiro aquelas sem adição de açúcar também. Olha lá os ingredientes, né? Informação nutricional. Geralmente uma boa pasta de amendoim, ela vem no ingrediente amendoim torrado e ponto, né? E dentro das suas necessidades energéticas aí, daria para você consumir na sua rotina tranquilamente, se você não tem nenhuma alergia, enfim, nenhuma sensibilidade a esse grupo de alimento, dá para consumir sim. Em relação ao jejum intermitente, jejum intermitente também é uma estratégia nutricional, né? Assim como low carb. Tem gente que se adapta bem, tem gente que não. Não é uma prática que eu também costumo estimular muito. Tem gente que faz jejum intermitente aí já por um hábito mesmo, tipo, não costuma tomar café da manhã, nem sabe que tá fazendo jejum intermitente, mas na rotina já não tem costume de tomar café da manhã. Ou então só faz 3 refeições no dia e é um hábito dela. E dentro dessas refeições do dia ela consegue atingir aí suas necessidades energéticas, né, de vitaminas e minerais também. Tem alguns estudos com jejum intermitente que mostram algumas adaptações interessantes no nosso organismo, né, como melhora da sensibilidade à insulina, melhor controle do apetite. Mas assim como a low carb, é uma estratégia nutricional, tá? Não é uma única forma de emagrecer, não é para todo mundo, então é isso que vocês precisam entender. E assim, o jejum intermitente tem alguns estudos também que mostram consumo calórico semelhante no jejum em quem faz jejum intermitente e em quem não faz. E assim, o que predomina para o emagrecimento, que vai ser mais importante, realmente vai ser a restrição calórica, independente se você faz o jejum intermitente ou não, certo? E uma coisa que eu chamo a atenção também em relação ao jejum é que algumas pessoas também, por falta de conhecimento mesmo e de achar que só o jejum intermitente ele vai emagrecer, acabam aí fazendo o jejum, né? E aí na janela onde ele se alimenta, né? No período em que você vai se alimentar, acaba ingerindo aí alimentos que não são saudáveis. Então, essa estratégia não é interessante, né? A gente precisa de uma boa base da alimentação. O Tiago aqui perguntou, na alimentação low carb, dá para incluir o consumo de frutas? Sim, com certeza, deve, né? Existem frutas com um teor de carboidrato maior, outras menores, como a low carb, ela reduz um pouquinho a concentração de carboidrato. Então, tem alguns grupos de frutas que têm menor
percentual de carboidrato, como por exemplo frutas vermelhas, né? O morango, melancia tem baixíssima concentração de carboidrato, praticamente água no formato de fruta. O melão, mamão. Tem outras frutas que têm uma concentração de carboidrato um pouquinho maior, como a banana, né, a laranja, mas não quer dizer que sejam frutas ruins que você deve excluir, tudo depende aí do restante da sua alimentação do dia, beleza? Que temos mais aqui de perguntinhas. Então, galerinha, semana que vem estarei aqui novamente, no mesmo bate-horário. Tem mais uma perguntinha aqui. Tem algum outro alimento que cumpra a mesma função do carboidrato e possa substituir? Então, carboidrato é a nossa principal fonte de energia, né? Mas o nosso corpo, ele é muito sábio. O nosso organismo, ele se adapta a diversas situações. Então, a partir do momento que a gente reduz a ingestão de carboidrato, e até algumas pessoas que reduzem drasticamente a ingestão de carboidrato, o nosso corpo ele começa a gerar energia de forma prioritária de outros nutrientes. Então, existe um processo no nosso organismo que é o chamado de gliconeogênese, que é a formação de glicose a partir de outros nutrientes, né, que não seja o glicogênio muscular que a gente armazenou. Então, os aminoácidos, eles fazem esse papel, né, de gliconeogênese. Então, sim, existem outros nutrientes que cumprem essa função energética na restrição do carboidrato. Adoçante stevia, de fato, não é prejudicial. O adoçante stevia é uma boa opção. Eu costumo dizer que, assim, o uso de adoçantes, ele deve ser feito para uma transição, né? Na realidade, a gente precisa se acostumar com o sabor real dos alimentos. Então, a pessoa que está iniciando a reeducação alimentar, que quer emagrecer, então está reduzindo aí o consumo de açúcar, ela vai substituir ali o açúcar do cafezinho por um adoçante stevia, por exemplo. Mas a ideia mesmo é que essa pessoa se acostume com o sabor real do alimento, tá? Que o excesso de adoçante também não vai ser interessante. Então, tudo é um processo de reeducação alimentar. Comer carboidrato à noite engorda? Não. Carboidrato à noite não engorda. O que engorda é comer além do que você gasta, independente do horário. Certo? Em relação, tem uma perguntinha aqui, lactantes podem tomar colágeno? Então, essas perguntinhas mais específicas, eu vou te dar um direcionamento, tá? Durante a lactação, a gente deve reduzir a ingestão aí de alguns conservantes, né? De alguns tipos de edulcorantes. Colágeno é uma proteína que ela está presente em diversos alimentos. Então, você não precisa restringir. Mas aí, essa suplementação é interessante que você converse aí com o seu médico, com o seu nutricionista, para que ele direcione melhor aí o tipo de colágeno, né? Se você realmente precisa tomar esse colágeno, com que objetivo você está tomando. Então, eu prefiro não dizer que pode nem que não pode, para não te induzir aí a um erro, certo? Porque eu não conheço exatamente como é que é a situação, beleza? Galerinha, me mandem dúvidas sempre que tiverem. Durante a semana eu vou fazer mais perguntinhas aí pra vocês. E semana que vem, na segunda-feira, volto novamente pra gente conversar sobre outros temas aí também que seja de interesse de vocês. Muito obrigada pela participação, foi ótimo, deu bastante gente.
E aí, segunda-feira que vem, às 9h09, novamente a gente se encontra aqui. Eu vou deixar a live salva. Então, se tiver alguém aí que você sabe que vai se interessar aí por esse tema, que precisa entender um pouquinho mais de tudo isso que a gente conversou hoje, marca aí meu perfil. E até a semana que vem. Boa noite para vocês.